eficácia. E da matemática à literatura científica, ao acesso livre, ao acesso aberto à literatura científica. É meu convidado na segunda parte do Mentes que Brilham, Eloy Rodrigues, responsável na Universidade do Minho pela coordenação das iniciativas do programa Medioanet em Portugal. Boa noite, agradeço a presença no Mentes que Brilham. Muito boa noite, eu é que agradeço o convite. Começando exatamente por falar neste programa, é certo ou é sabido que a aposta no desenvolvimento e na investigação traduz-se muitas vezes em retorno económico, mas para existir esse retorno é preciso que essa investigação seja divulgada ou publicitada, por assim dizer. É exatamente nesta abertura e nesta partilha que se baseia o projeto europeu Medioanet. É um consórcio de vários países, em Portugal representado pela Universidade do Minho. Mais pormenores sobre este projeto. Exatamente, este projeto, o projeto Medioanet, é um projeto que reúne um consórcio basicamente dos países do Mediterrâneo, aliás, Medioanet quer dizer exatamente isso, a rede de acesso aberto do Mediterrâneo, 6 países do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Grécia, Turquia e Itália, e França, aliás, e também mais 3 parceiros do Norte da Europa, para promover o desenvolvimento do acesso aberto à literatura científica aqui nesta região. Como referiu no início, o acesso aberto à literatura científica é a forma de garantir que não só a ciência funciona melhor, porque todo o progresso científico é feito não à base de golpes de genialidade, mas construindo. A ciência é um processo, digamos, de construção em cima do que já existe. O Newton dizia que conseguia ver muito mais longe porque estava sobre os ombros de gigantes. E os gigantes anteriores eram o Galileu e os outros. E provavelmente o Einstein viu mais longe porque estava sobre os ombros do Newton. E na ciência, digamos, tudo o processo é cumulativo. E, portanto, para o funcionamento da ciência, o facto dos resultados da investigação científica estarem disponíveis para toda a gente que Deus necessita e não apenas para algumas pessoas que trabalham em algumas instituições que possam ter acesso às revistas científicas onde ela é publicada, etc. Portanto, para a própria ciência é muito importante esta abertura. Mas depois, e isso é uma das questões que a União Europeia também tem vindo a insistir, é que esta abertura não é apenas benéfica para a ciência, mas para a sociedade no seu conjunto. E, portanto, se o conhecimento científico, se o progresso tecnológico estiver acessível não apenas para quem está a realizar a investigação, mas para o conjunto da sociedade, que está a financiar a investigação através dos nossos impostos, isso é a forma de garantir o maior retorno possível do investimento que é feito em ciência e tecnologia. E portanto, já iremos analisar essas vantagens ao pormenor. Queria só ainda falar especificamente deste programa. Já percebemos a ideia, em que é que consiste, em termos práticos, como é que vai funcionar esta cooperação? O projeto tem várias fases, estamos na fase inicial, o projeto iniciou-se apenas há 6 meses. Nesta fase estamos a caracterizar a situação em cada um dos 6 países. Neste momento, aliás, está a decorrer um inquérito por questionário às instituições científicas, aos editores de revistas científicas e também aos investigadores e, portanto, e aos financiadores de ciência, aliás, para saber qual é a situação da publicação científica e do acesso aberto em cada um dos 6 países, aqui incluindo em Portugal, e já agora aproveito para apelar a quem está a ver este programa que tenha recebido o nosso questionário, que pode responder ainda até o dia 15 de junho, e com base neste conhecimento que estamos agora a recolher, vamos definir uma primeira estratégia, digamos, de desenvolvimento e divulgação e de estudar de que forma é que nós podemos coordenar as diferentes iniciativas que estão a ocorrer, digamos, nos diferentes países. Porque, por exemplo, nós em Portugal temos uma situação bastante até interessante e, digamos, estamos no grupo provavelmente da frente em termos europeus no domínio dos repositórios de literatura científica. Noutros países, essa situação do Mediterrâneo, isso, digamos, não acontece. Por exemplo, mas quanto à publicação de revistas científicas de acesso aberto, a nossa situação em Portugal ainda é um bocadinho incipiente e, portanto, nós podemos aprender uns com os outros. A segunda fase do projeto, portanto, feito este primeiro diagnóstico, a segunda fase do projeto, vamos em cada país criar aliás, está a ser já criada um grupo de trabalho com decisores políticos, com representantes de instituições que financiam a investigação, com representantes das universidades, dos laboratórios, etc., para discutir, digamos, o que é que pode ser feito em Portugal,
reforçar o que já está a ser feito e provavelmente iremos ter a oportunidade de falar de um projeto que em Portugal já tem promovido muito o acesso aberto e, por outro lado, coordenar essas iniciativas de Portugal com o que está a passar em Espanha, Itália e nos outros países. E, portanto, já agora no início do próximo ano, em fevereiro de 2013, vamos realizar aqui um workshop europeu que vai ser realizado na Universidade de Minho, que vai reunir estes 6 países, que vai reunir ainda mais alguns convidados internacionais e que vai tentar, digamos, ser o pontapé de saída para definir umas diretrizes, umas orientações para que em cada país existam políticas de acesso aberto. Ou, por exemplo, que os financiadores da ciência, tal como hoje já se passa na União Europeia, exijam que os resultados da investigação científica sejam publicados em acesso aberto. Deixe-me só fazer... são financiados, sejam publicados em acesso aberto. Deixe-me só fazer-lhe uma questão. Este programa também abre caminho, essa parte é muito interessante e eu quero desenvolvê-la mais à frente com mais calma. Este projeto também abre caminho para uma interação futura noutro tipo de projetos relacionados com este conhecimento aberto. Também é um pouco por aqui. Exatamente. Não só neste momento, como já disse, mas também de futuro, esta ligação entre os países e uma multiplicação de conhecimentos, podemos pensá-lo assim? Exatamente. Este projeto, digamos, é uma parte, como se foca aqui no sul da Europa, no Mediterrâneo, é uma parte das iniciativas que estão a decorrer neste momento na Europa, exatamente, e pretende ligar-se com outras iniciativas que estão a ocorrer na Europa, como eu já referi, por exemplo, neste momento uma parte significativa, cerca de 20% da investigação científica financiada no sede do Programa Quadro, já tem um mandato, ou seja, a União Europeia já requer que os investigadores, digamos, disponibilizem os resultados em acesso aberto e a União Europeia tem vindo a anunciar nos últimos meses que no próximo Programa Quadro, que se vai chamar Horizonte 2020, toda a investigação científica financiada pela União Europeia vai ter que estar disponível em acesso aberto. E, portanto, quando falamos de acesso aberto, deixe-me criar aqui um parênteses. Falamos de revistas, online, de internet, falamos do que especificamente? Talvez seja exatamente bom clarificar um bocadinho o conceito. Quando falamos de acesso aberto à literatura científica, falamos da disponibilização na internet, por várias formas, já as vou referir, da literatura científica para que qualquer pessoa possa aceder, ler, consultar, descarregar, etc., sem ter, digamos, sem qualquer barreira, sem passwords, sem assinaturas, sem ter que se registrar, etc. E isso pode ser feito de duas formas. Há chamadas duas vias para o acesso aberto. A chamada via dourada, que é a publicação de revistas de acesso aberto, são revistas que utilizam um modelo de sustentabilidade que não passa por cobrar assinaturas. Ou seja, quando eu publico nessa revista, o artigo científico fica disponível para que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo o possa ler. Essas revistas têm modelos económicos diferentes, ou seja, têm formas diferentes de ser sustentáveis, mas digamos, neste momento, já agora, estas revistas têm cerca de 10 anos e, neste momento, já representam cerca de 30% das revistas científicas que são publicadas no mundo, já são revistas científicas de acesso aberto. Portanto, nós passamos de uma situação há 10 anos, onde 100% das revistas praticamente eram revistas de acesso restrito, para uma situação onde hoje cerca de 30% das revistas já são de acesso aberto. Cerca de 7.000 revistas publicadas hoje no mundo são revistas de acesso aberto. A outra via para o acesso aberto é continuar a publicar nas revistas científicas tradicionais, nas que não são ainda de acesso aberto, e depositar uma cópia dos artigos num repositório de acesso aberto. E hoje, há muitas revistas científicas, nomeadamente as melhores revistas científicas, já permitem que os autores façam isso. Por exemplo, é possível que um autor publique na Nature ou na Science, e que são revistas que não são de acesso aberto, mas que deposite uma cópia de um artigo num repositório e, no caso da Nature, ao fim de 12 meses, há um período de embargo, ao fim de 12 meses a Nature permite que aquele artigo fique em acesso aberto para que qualquer pessoa do mundo, qualquer investigador possa aceder àquele artigo. E, portanto, quando falamos de acesso aberto, estamos a falar destas duas formas de garantir que os resultados científicos ficam disponíveis para toda a gente. Falava-me há pouco das vantagens para a sociedade. Eu gostava que me desse, por exemplo, um exemplo, se é que podemos ter um exemplo de vantagens para a sociedade neste acesso aberto à informação e, por outro lado, então, percebermos um pouco melhor o que são estas políticas ou esta mudança de mentalidades, nomeadamente exigindo, se assim o podemos dizer, ao Estado ou aos financiadores privados que passem a exigir, digamos, que todos os trabalhos e investigações que sejam financiados por eles sejam publicados em acesso aberto. Quais são as vantagens? Eu vou começar então pela primeira parte, relativamente às vantagens sociais. Aqui, digamos, há uma convicção, e é uma convicção que já tem alguma demonstração, que é o facto do conjunto dos resultados estarem disponíveis em acesso aberto, garante que
está acessível a todos os potenciais interessados. Os potenciais interessados em alguns campos da ciência são, sobretudo, ou quase só, cientistas. Se eu estou a publicar, provavelmente, em física nuclear ou física de partículas, provavelmente quem se interessa por aquele artigo científico é outro físico. Dificilmente, digamos, uma dona de casa ou um empresário numa empresa têxtil, dificilmente, digamos, vai tirar algum benefício daquilo. Mas se eu estou a publicar um artigo, por exemplo, sobre uma tecnologia relacionada, por exemplo, com o tingimento, ou se estou a publicar um artigo relacionado com aspectos de educação ou com aspectos sociais, isso é útil pode ser útil para a dona de casa que tem um filho, portanto, se eu publiquei um artigo sobre o autismo e tem um filho com problema, por exemplo, que tem um filho que tem o síndrome de Asperger e, portanto, pode aceder a um artigo científico que de outra forma não poderia conhecer, porque estava numa revista que não está acessível, como, por exemplo, ao empresário que tem uma empresa e que pode, por exemplo, passar a conhecer uma tecnologia ou passar a conhecer uma linha de investigação que o pode interessar. Em alguns países, nós não temos ainda estudos aqui em Portugal relativamente a isso, mas, por exemplo, em alguns países, no Reino Unido e nos países nórdicos, já foram feitos estudos sobre este impacto, digamos, do acesso aberto, por exemplo, ao nível do tecido económico. E digamos, esses estudos revelaram que, de facto, existem grandes benefícios ou, pelo contrário, que existem grandes prejuízos do facto do conhecimento não estar disponível. O esforço que, por exemplo, que as empresas que muitas vezes não têm recursos têm que despender em tentar encontrar informação de qualidade sobre, por exemplo, sobre os produtos que querem desenvolver, é um esforço que custa muito dinheiro. E, portanto, o acesso aberto também, desse ponto de vista, facilita o desenvolvimento de produtos inovadores, de soluções inovadoras para a sociedade. Para além disso, portanto, do ponto de vista da própria ciência, isso também é fundamental. É fundamental que, em qualquer lado, um investigador que está a trabalhar num determinado problema possa ter acesso a toda a literatura científica que está publicada sobre aquilo, até porque, digamos, para não correr o risco de estarem a reinventar a roda e, portanto, de estar a fazer alguma coisa que outra pessoa há 1 ou 2 ou 3 meses ou há 1 ano já desenvolveu. Portanto, isto é muito importante. E por isso mesmo, sobretudo ao nível da União Europeia, nos últimos anos tem havido uma posição política muito clara de que exatamente é preciso que a sociedade e que a ciência aproveite ao máximo possível o investimento público que é feito. Porque estamos a falar, quando falamos de investigação científica e tecnologia e desenvolvimento tecnológico, estamos a falar sobretudo de dinheiros públicos, de dinheiros dos impostos dos cidadãos, dos meus e dos seus. E, portanto, digamos, é justo e é correto que tentemos garantir o máximo retorno desse investimento que os países, as sociedades fazem. Portanto, a União Europeia, como eu lhe disse, já desde 2007, o European Research Council tem um mandato, digamos, de acesso aberto, ou seja, os bolseiros do European Research Council têm que publicar os seus resultados em acesso aberto, com períodos de embargo que podem ir de 6 meses a 1 ano, e desde 2008, em 7 áreas científicas do 7º Programa Quadro, na área do ambiente, das ciências da saúde, das ciências humanas e sociais e outras, também existe essa obrigação. E a Vice-Presidente da Comissão Europeia, que tem tomado umas posições muito claras sobre isso, a Vice-Presidente Neelie Kroes, que é a Comissária para a Sociedade, para a Sociedade de Informação, já anunciou exatamente que o princípio no Programa Quadro, no 8º Programa Quadro, que se vai chamar, como eu disse, Horizonte 2020, é o princípio do acesso aberto. E até já disse outra coisa, provavelmente ainda mais significativa, é que estamos a falar de acesso aberto não apenas às publicações científicas, mas também aos próprios dados experimentais, aos dados de investigação. Porque isso também traz muitas vantagens e porque isso também, digamos, impede, por exemplo, que estejam a repetir ou a realizar os mesmos testes e os mesmos ensaios em 50 laboratórios diferentes. Mas não corremos, peço desculpa, eu percebo a sua ideia, mas não corremos o risco de roubar, entre aspas, a ideia inicial a um investigador e seguir outro caminho, ou em ciência é mesmo assim? Não, a questão é que... Porque o resultado final é uma coisa, já lá está. Claro. Se é o processo todo que nos chegamos até lá... Claro. A parte dos dados científicos é uma parte bastante mais complexa e por isso, enquanto na questão das publicações claramente é dito que vai ser para todas as publicações, no caso dos dados científicos é dito que se vai
digamos, progredir nesse sentido, porque há de facto várias, por exemplo, é natural, e eu penso que é natural e é justo e é correto que haja um período durante o qual os dados científicos sejam explorados por quem os produziu. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, sendo os dados científicos, em alguns casos, produzidos por equipamentos que custam muito dinheiro e que nem toda a gente tem acesso, também, por outro lado, também existem vantagens e é conveniente que eles possam ser partilhados por outros investigadores. Portanto, mas claramente a questão dos dados científicos é uma questão mais complexa e onde nós estamos ainda a dar os primeiros passos, enquanto na questão das publicações científicas isto é um caminho que já está a ser feito há 10 anos e que claramente entrou na agenda política, digamos, de vários países. Em Portugal isso ainda não aconteceu. Nós pensamos que o projeto Medoanet isso também pode ajudar a que aconteça, porque, por exemplo, neste momento em Espanha há uma nova lei de ciência que está a ser discutida no Parlamento e essa nova lei de ciência tem um artigo que prevê exatamente, por exemplo, que todas as publicações que resultem de investigação financiada pelo Estado espanhol têm que ficar disponíveis em acesso aberto. E outros países estão a assumir também essa postura. Nos Estados Unidos, por exemplo, um grande financiador da investigação, que é o NIH, o National Institute of Health, na investigação em ciências da saúde, por exemplo, tem um mandato de acesso aberto desde 2009 e neste momento há uma petição que já recolheu 25 mil assinaturas e será respondida nas próximas semanas pela administração Obama, exatamente para que isso seja estendido a outras áreas científicas para além das ciências da saúde. Não pondo em causa a importância, se me permite, acaba por ser o fim das editoras ou das revistas da especialidade, ou não? Porque a partir do momento em que fica disponível na internet ou gratuitamente, será mais correto dizer? Digamos, como eu lhe disse, há duas formas de garantir o acesso aberto. Por um lado, há um conjunto de revistas científicas que já se converteram ao acesso aberto e têm modelos económicos. Em alguns casos são revistas que são, digamos, cujo modelo económico é o subsídio, ou seja, são revistas universitárias, a universidade suporta os custos dessa revista e elas funcionam. Mas há, neste momento, muitas centenas de revistas comerciais, ou seja, revistas que têm modelos económicos que funcionam com retorno. Digamos, por exemplo, um dos modelos que é frequente em algumas centenas de revistas há um fee de publicação, ou seja, quem quiser publicar naquela revista paga digamos, uma quantia para a publicação. E, por exemplo, nos projetos europeus já é possível eu imputar essa despesa, ou seja, quando eu peço financiamento ao meu projeto, posso prever que vou publicar 20 artigos e posso pedir a verba para publicar 20 artigos em revistas de acesso aberto. E, portanto, o modelo económico é diferente. Por outro lado, mesmo nas revistas tradicionais, nas revistas que continuam a publicar com assinatura, há áreas científicas, como é o caso, por exemplo, da física, onde o acesso aberto, digamos, é muito generalizado, onde boa parte da literatura científica já está em acesso aberto e não houve, digamos, as revistas científicas tradicionais não desapareceram. Portanto, está para provar que o acesso aberto significa o fim de todas as revistas tradicionais, ou que elas tenham que converter para um modelo de acesso aberto. É verdade que algumas já se converteram, mas é verdade que há outras, mesmo em áreas científicas, onde uma boa parte do conhecimento já está disponível em acesso aberto. Por exemplo, na área da física há um repositório temático chamado Archive, que é o mais antigo repositório do mundo, que reúne muita informação e mesmo na área da física continuam a ser publicadas revistas tradicionais, continuam a existir assinaturas, etc. Portanto, para mim não é claro, apesar de que eu acho que é provável que quando se atingir alguma massa crítica, digamos, de acesso aberto, já agora, neste momento, nós calculamos que cerca de menos de 30% dos artigos científicos estão disponíveis em acesso aberto, portanto, ainda há cerca de 70% ainda não estão em acesso aberto. Quando provavelmente esta relação se alterar, provavelmente vai ocorrer um movimento de transformação das revistas para revistas de acesso aberto. Mas isso não quer dizer que elas deixem de ser economicamente viáveis e que não tenham na mesma um modelo de funcionamento que é economicamente viável. Agora, o que me parece é que as revistas científicas, digamos, devem estar ao serviço da ciência e não a ciência ao serviço das revistas científicas. Porque senão é pôr as coisas ao contrário. As revistas científicas foram criadas há 3 séculos para servir a comunicação dos cientistas. Antes das revistas científicas, no século XVIII, eu, quando fazia uma descoberta científica, escrevia umas cartas aos meus amigos que na Europa ou no mundo andavam a fazer investigações e para lhes dar conta daquilo que eu estava a fazer. Quando o grupo de cientistas se tornou muito grande, no século XVIII, surgiram as primeiras revistas. Mas a função
função das revistas é comunicar a ciência, não é gerar retorno económico. Não ter portanto, não há nenhum objetivos economicistas. Não há problema nenhum em que elas tenham retorno económico. Agora, a questão que eu coloco é preciso que as revistas científicas sirvam a ciência e não que a ciência sirva às revistas científicas. Então é pôr o mundo um bocadinho ao contrário, não é? Para o investigador, a importância, para o cientista, a importância deste acesso aberto no próprio artigo que ele próprio publica, acaba por maximizar, digamos, a divulgação do seu trabalho, do seu artigo. É um pouco por aí também. Exatamente. Ao disponibilizar o artigo em acesso aberto, vai aumentar a sua acessibilidade e potencialmente o seu impacto. E existem muitos estudos, não só existem muitos dados já hoje que revelam que os artigos, por exemplo, nos repositórios ou nas revistas de acesso aberto, têm muitos downloads. Para lhe dar algum exemplo, o repositório da Universidade do Minho, nós temos neste momento cerca de 17 mil artigos e tivemos no ano passado, quando tivemos uma média de cerca de 15 mil artigos, mais de 1,5 milhão de downloads. E há estudos, nomeadamente também com os artigos que são da Universidade do Minho, que demonstram que, em média, os artigos que estão disponíveis em acesso aberto têm mais citações, ou seja, têm mais impacto do que aqueles que estão em acesso restrito. Obviamente, eu faço questão de fazer sempre esta ressalva. O acesso aberto dá visibilidade, promove os artigos com qualidade, mas não é uma banha da cobra. Um artigo com pouca qualidade científica e que vai ter 0 citações em acesso restrito, vai continuar a ter pouca credibilidade científica, ou poucas citações, ou 0 citações em acesso aberto. Aliás, os estudos que existem sobre o aumento do impacto do acesso aberto, o aumento do número de citações, demonstram que esse aumento é maior nos artigos de maior qualidade, exatamente. Quanto maior é a qualidade do artigo, maior é a vantagem dele estar disponível em acesso aberto, mais utilizado ele é, mais citado ele poderá ser. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que as motivações para o acesso aberto para os investigadores são, digamos, motivações ao mesmo tempo altruístas e egoístas. Altruístas porque, de facto, o acesso aberto, o construir sobre o conhecimento dos outros é a forma natural da ciência funcionar, é assim que a ciência sempre funcionou. Mas ao fazê-lo, sobretudo nesta fase em que a maioria dos artigos ainda estão em acesso restrito, aqueles que se movimentarem mais depressa, aqueles que já hoje disponibilizem acesso aberto, têm uma vantagem comparativa por um tempo limitado, mas relativamente aos outros investigadores que ainda não fazem. Não é? Eu ia lhe pedir exatamente o balanço do repositório da Universidade do Minho, mas já acabou por me dar algumas luzes. É um repositório onde está publicada toda a investigação científica que é feita na Universidade. Na internet também já existe o site Open Access, com disponibilização imediata dos resultados de investigação, e em Portugal o repositório científico de acesso aberto. Há muita procura, no fundo já me disse, para estes 2 sites? Sim, o repositório científico de acesso aberto de Portugal, que é um projeto onde nós, na Universidade do Minho, também trabalhamos em parceria com a Fundação para a Computação Científica Nacional, reúne neste momento 40 fontes de informação em acesso aberto, 35 repositórios, 4 revistas de acesso aberto e um pequeno repositório de dados. Já estamos a começar também a trabalhar nos dados científicos e neste momento tem quase 100 mil documentos e tem também muitos milhares de consultas diárias. Portanto, o número de downloads e de consultas, quer ao portal RECAP, quer depois a cada um dos repositórios das instituições, da Universidade do Porto, da Universidade de Aveiro, de Lisboa, etc., é muito grande e muito significativo e, como eu disse, os estudos que têm sido feitos têm demonstrado que essa taxa de utilização geralmente tem algum retorno ao nível das citações, mas tem também algum retorno, por exemplo, eu tenho o caso da Universidade de Minho, por exemplo, de estudantes de doutoramento que dizem que escolheram a Universidade de Minho para virem fazer o doutoramento, estudantes internacionais do Brasil, dos Palopes, de outros países do mundo, que disseram que escolheram a Universidade de Minho porque encontraram publicações dos seus futuros orientadores no repositório da Universidade de Minho, assim como, por exemplo, também docentes ou investigadores da Universidade de Minho que disseram que foram convidados para integrar consórcios de projetos europeus porque os seus colegas do consórcio europeu encontraram as publicações no repositório da Universidade de Minho. Portanto, não só esta evidência, digamos, ao nível da utilização, da citação, mas também exatamente no estabelecimento de novas parcerias, no recrutamento de novos alunos, etc. Dr. Eloy Rodrigues, agradeço a presença no Momentos que Brilham e estas explicações. Quanto a nós, seguimos agora a falar de uma série de projetos que juntam alunos de faculdades e institutos de engenharia. Um trabalho multidisciplinar chamado Biostar.